Às vezes a gente fica se sentindo meio preso, né? Meio sem saber o que fazer. Às vezes a gente tá numa situação que a gente não sabe como sair, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil de sair do que a gente pensa. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um trabalho, às vezes é uma situação que você mesmo criou pra você mesmo. E aí você fica se perguntando, cara, como que eu saio disso? Como que eu saio disso? Como que eu saio disso? Às vezes você fala com seus amigos, você fala com Deus, fala com o chat GPT, fala com quem for, com seus pais, com, sei lá, psicólogo. Mas, assim, no fundo, todo mundo vai te dar uma opinião. E aí, às vezes é bom você ter um grupo de apoio, né, com várias pessoas que você possa confiar e que você possa pegar um pouco das opiniões de cada um, usar um, assim, como advogado do diabo, outro como anjinho, que vai ser a favor do negócio. E aí você se pergunta, né? Você tenta entrar dentro de você mesmo. Olha que pleonasmo, né? E você se pergunta, cara, será? Será que eu continuo? Será que eu mudo? Será que eu largo tudo, jogo tudo pro alto? E às vezes, se você é que nem eu, às vezes você tem um pouco de dificuldade de desistir das coisas. Sei lá, talvez no fundo você acha que você é meio fraco se você desistir, você é um perdedor se você desistir. E acaba, às vezes, isso unido com um certo perfeccionismo, de querer, não necessariamente tem que ser perfeito, né? Porque no meu caso não é o caso, não, nem busco ser perfeito. Mas assim, você tem um grau de exigência tão grande que muitas vezes não é o mesmo grau das outras pessoas, geralmente não é. E aí você acha que todo mundo vai te exigir da mesma forma que você se exige, ou que pessoas no passado te exigiram, e aí você criou aquele modelo mental de que esse é o nível que você precisa estar. O que não necessariamente é verdade. E, e aí você fica se perguntando, cara, como que eu saio disso? O que eu faço da minha vida? Ai, será que eu termino com ela? Será que eu falo com o meu chefe que desse jeito não tá dando? Que eu preciso ter mais um dia de home office? Ou preciso de um aumento? Ou preciso de alguma coisa que você precise pra você, porque pra você é importante. E, e pode ser válido, cara. Você sabe o que é importante pra você. Você que tem que saber. Olha que belezinha. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente tem dúvida, né? Sobre, o que eu faço? Será que eu, será que eu dou aquele salto de fé? Será que eu tento fazer algo diferente? Será que eu largo meu emprego? Será que, sei lá, eu mudo de cidade? E às vezes a gente fica nas dúvidas, né? Porque realmente mudar é difícil. Mudar, às vezes é meio doloroso, às vezes é meio, você não sabe o que vai vir, né? Aquela coisa, o diabo que eu conheço às vezes é melhor do que o diabo que eu não conheço. Não sei se tem essa frase em português, acho que tem alguma coisa parecida. Mas às vezes você está acostumado, né, com alguma coisa que não necessariamente é a melhor coisa para você, mas você está acostumado com ela. Então você sabe a parte boa dela e a parte ruim. E às vezes a gente fica meio com um medo subconsciente do novo, porque a gente não sabe o que o novo vai trazer de bom e nem o que o novo vai trazer de ruim. Então a gente fica nessa dualidade. E muitas vezes a gente fica numa situação que não necessariamente é a melhor situação possível, a gente só está familiarizado com ela. E aí a gente continua nela, mesmo que não seja a melhor. Aí é aquela coisa também, às vezes o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Então às vezes você se familiariza com aquilo e você não quer perder aquilo, que embora não esteja maravilhoso, você também tem medo de tentar alguma coisa diferente e não dá certo. Às vezes você está num relacionamento que não é tão bom para você. A pessoa não te trata tão bem quanto você gostaria, quanto você merece. Mas você se pergunta, cara, mas e se eu ficar solteiro e não achar alguém melhor? E se eu ficar solteiro e ficar muito solitário e não conseguir aproveitar a solitude, aproveitar o tempo sozinho?
né? Ou ter muita solidão. E às vezes a gente fica se perguntando essas coisas. E é normal, eu acho. É parte da experiência humana você se perguntar: cara, mas será que realmente seria melhor tal coisa? Será que não seria? Acho que a parte da experiência humana a gente sofrer um pouco com as coisas, né? A gente ficar sempre se perguntando, porque o cérebro ele quer que a gente sobreviva, que a gente se reproduza. Basicamente é isso que a nossa biologia quer, né? Que a gente mantenha a espécie viva, funcionando, né? E muitas vezes ele não quer que a gente seja feliz, ele quer que a gente mantenha a espécie. Então, esse negócio de querer ser feliz o tempo todo é uma coisa muito moderna, né? É uma coisa do século XX, talvez. Antigamente as pessoas não pensavam nisso, esse conceito é muito abstrato, né? Felicidade. Era uma coisa mais assim, você tem momentos que você está mais feliz, que você está... É mais uma questão de alegria do que propriamente felicidade, né? E aí talvez a felicidade seja uma questão mais da média, assim. De quão alegre ou quão triste, quão bem você se sente. Então, na média, a felicidade é você ter que essa média seja alta. Né? Que é até uma coisa... Tem aqueles índices, né, dos países mais felizes do mundo. Geralmente são países tipo Dinamarca, países que, a rigor, cara, se você falar com o pessoal dos países, eles não parecem tão felizes assim, sabe? Não no sentido que a gente está acostumado no Brasil, de alegria, de pessoas mais expansivas, mais... Tem aquela coisa, aquele calor humano. Então, nesse sentido, definitivamente eles não são mais alegres. E definitivamente muita gente dos países nórdicos, dos países do norte da Europa, até dos Estados Unidos, eles mascaram alguns problemas com álcool, com drogas. Não que a gente não mascare também no Brasil, mas assim, é diferente o jeito que as pessoas vivem as coisas. Eu acho que a felicidade aqui, o que eles realmente têm é que eles têm condições físicas melhores, né? Dificilmente o cara vai ter um problema assim, de passar fome, de não ter um trabalho que ele consiga viver dignamente com aquele dinheiro do trabalho. Então, nesse sentido, com certeza é muito mais fácil ser feliz numa Noruega da vida. Noruega é um esquema meio sui generis, né, por causa do petróleo. Mas ao mesmo tempo, voltando, a questão da alegria é muito diferente. Às vezes, pelo menos superficialmente olhando de fora, um brasileiro ou um latino-americano ou um africano ou alguém do sudeste asiático pode parecer mais feliz do que alguém desses países ricos. Então, é interessante, né, pensar nesse conceito da satisfação pessoal, da felicidade e de como ela está ligada com outras coisas também, cara, com questões físicas mesmo, né, que nem eu estava falando agora há pouco, de questões financeiras, às vezes você tem um lugar bom para morar e às vezes assim, a situação em que você vive muda muito a qualidade da sua vida. Como você dorme, porque vai depender, né, de como que é seu quarto, se você divide com outras pessoas, se você está apinhado em 10 pessoas num quarto pequeno, você não vai ter a mesma qualidade de vida, a mesma qualidade de sono do que se você estiver dormindo sozinho numa cama king, com ar-condicionado, a 22 graus, um cobertorzinho gostoso. São outros 500. Agora, por outro lado, é que tava passando um pessoal aqui, fiquei um pouco com vergonha de continuar falando. Por outro lado, se você tem todas as condições, acaba sendo mais fácil. Se você não precisa se preocupar com a sua próxima refeição, se você sabe que você vai dormir bem, se você pode trabalhar um número razoável de horas por dia, sem ter que ficar rotineiramente trabalhando 12 horas por dia, ou mais até, dependendo, né? Tem gente que precisa de ter 2, 3 empregos, então é complicado mesmo. É complicado você ter essa satisfação e não precisar recorrer a fugas, né, escapes como álcool, como ficar mexendo no celular, séries.
É difícil. A gente vive num mundo que realmente é complicado você cavar esse espaço para você ter o descanso e ter um descanso em que você realmente descanse a cabeça e descanse o corpo também. É difícil porque é muito fácil a gente ficar pensando nas coisas e você tem o celular no bolso, que a qualquer momento alguém pode te ligar ou te mandar mensagem, ou acabou de vibrar, só falar, ele vibrou no meu bolso aqui. E é alguma coisa de notificação de reunião, sei lá. Então a qualquer momento ele pode vibrar, a qualquer momento você pode receber uma mensagem, um e-mail de alguma coisa urgente, que geralmente não é urgente, né? É urgente porque as pessoas acham que só porque você tem um celular, elas podem você tem a obrigação de falar com elas a qualquer momento. E não é verdade, cara. A gente tem que ter limites. A gente tem que impor nossos limites para as pessoas. Eu sei que nem sempre é possível, eu sei que muitas vezes tem um chefe que é sem noção e vai querer te falar coisas desnecessárias um sábado à noite. E eu sei também que tem alguns empregos específicos, sei lá, um médico, às vezes, né, tem um paciente que tem uma emergência, sei lá, um obstetra, às vezes tem que correr para o hospital para fazer um parto. Ou um engenheiro de uma fábrica, às vezes dá um pau na fábrica, ele tem que correr lá para resolver. Então eu sei que tem casos específicos em que realmente existem emergências no mundo. Mas geralmente as coisas que as pessoas vêm te encher o saco não são emergenciais. Ou se tornam emergências por falta de planejamento, por falta de fazer o que tinha que fazer na hora certa. Então acaba virando uma emergência, né? Vira uma urgência, né? Até a matriz de Eisenhower, né? As coisas urgentes, as coisas que é para você delegar, as coisas que é para você fazer, as coisas que é para você deixar quieto. E muitas vezes as coisas acabam virando urgentes à toa, porque você não fez quando era para fazer. E enfim, né? São coisas que que acontecem às vezes e a gente se pergunta, né? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô deixando as pessoas tomarem meu tempo à toa? Isso é uma coisa que me passa muito pela cabeça às vezes. E não só pela minha vida pessoal, mas porque eu vejo pessoas próximas, né, que muitas vezes acabam sofrendo muito e trabalhando muito e fazendo coisas que talvez não precisasse fazer. Mas eu também faço isso. Eu tento melhorar minha rotina, eu tento ser efetivo com as coisas que eu faço, mas querendo ou não, de vez em quando acontece, né? Às vezes a gente não consegue controlar todas as variáveis. Não tem nem como, né? Não tem nem como querer ter essa pretensão de controlar todas as variáveis. Mas é a vida, né? A gente não pode controlar tudo mesmo. E às vezes essa ânsia de querer controlar que é o que ferra com a gente, porque a gente fica muito preocupado e às vezes simplesmente é deixar quieto, né? Deixar ir, como o pessoal fala em inglês, ou deixar acontecer naturalmente, ou deixa a vida me levar. Às vezes é ser mais assim, né? Deixar a vida te levar mais. Isso vai te permitir ser mais ousado e alegre, como o pessoal falava lá também, no outro pagode. E aí você vai ter uma vida mais leve, você vai ser mais alegre, mais feliz talvez. Né? Tentar ser um pouco menos perfeccionista, com certeza, menos... Às vezes até menos pragmático, talvez, também. Se importar menos com as coisas, né? Ser mais estoico. Mas não ao ponto de você virar um niilista, porque aí também já é demais. A vida é cheia dessas, né? Cheia dessas cordas bambas, assim, que você tem que andar em cima, meio que equilibrando diversas tensões entre o yin e o yang. O yin e yang das coisas da sua vida, né? Então, cara, isso foi mais uma divagação aqui. Se você gostou, se inscreve, comenta aí o que você achou. Comenta aí o que é felicidade pra você. Se
Tem coisas que você acha que você poderia melhorar, no sentido ao contrário de ser perfeito, no sentido justamente de você abrir mão de certas coisas e você ser mais tranquilo e ser só um cara tranquilo, né? O que você acha? Comenta aí, tamo junto.